Bem-vindo ao curso de SEO, Otimização de Sites, assunto URL. Nesta aula vamos aprender a obter uma boa URL, visto que na aula anterior ficou bem claro para nós que é muito importante uma boa utilização de títulos da página e também o título está intrinsecamente relacionado com a URL. Agora, a partir desta aula, nós vamos aprender a como desenvolver boas palavras-chave. Partindo do princípio do título e da URL, que as palavras-chave, as principais palavras no seu site têm que estar primeiramente obedecendo esta hierarquia. Título, URL, palavras-chave, descrição, negrito e cabeçalhos. Então, é isso que nós iremos fazer agora. Como obter boas URLs e URLs competitivas. É muito comum usuários colocarem, por exemplo, o nome da empresa como e tentar otimizar o site com o nome da empresa, por exemplo, www.nomedaempresa.com.br. Porém, o nome da empresa nem sempre é o que o usuário está necessitando. Então, qual que é a alternativa do céu aqui? Criarmos uma URL pensando no usuário. Não necessariamente tem que ser o nome da empresa, porque pode ser até mesmo prejudicial utilizando uma URL com o nome da empresa. Então, quais são as alternativas? Então, se você tem um produto, você vai pensar nesse produto e pensar nos sinônimos desses produtos. Porém, se você confiar na sua própria mente, você pode se enganar. Talvez você ache que uma palavra chave que esteja na sua mente é o que mais digitada na web, e talvez você esteja redondamente enganado. Talvez uma palavra sinônimo é a que é mais procurada na web. É isso que nós iremos aprender a fazer agora. Então vamos acessar o google.com e digitar palavras chaves. Observe que nós temos aqui ferramenta de palavras-chave do próprio Google. E agora nós vamos aprender a utilizar esta ferramenta. Essa ferramenta de palavras-chave que poucos conhecem, que deve ser utilizada toda vez que você for criar, quer seja um título, quer seja uma URL, quer seja as palavras-chave do site, deve ser consultado aqui. Toda vez que você fizer um artigo, uma notícia, você tem que consultar esta página. Então, como funciona? Basicamente funciona desta forma. Vamos supor que você queira otimizar um site de criação de sites. Vamos ver quanta procura temos de criação de sites. Aqui nós digitamos as letras anti-robô e clicamos em obter sugestão de palavras-chave. Observe que nós temos aqui nos resultados aqui só resumindo, essa ferramenta aqui é a ferramenta do AdWords. Então, os usuários que pagam usam essa ferramenta como palavras-chave. Então, veja só, pensando nisso, os que pagam aqui a concorrência, ou seja, para a criação de websites, tá cheio aqui, ó, tem um monte de concorrente. E aqui a classificação é na média deste mês, e esta terceira coluna é na média dos últimos 12 meses. Então, observe que nós podemos utilizar esses números aqui. Por exemplo, vamos supor que você tenha na sua mente a criação de sites. Porém, observe aqui que ele está abarrotado de concorrentes que utilizam essas palavras-chave criação de sites. Porém, talvez um cliente esteja brigando muito para ser o primeiro lugar em criação de criação de sites. Mas veja só, nós temos outras palavras que são mais buscadas do que 27.100 vezes. Vamos ver como nós podemos utilizar essas palavras?
Antes de nós fazermos isso, vamos aqui voltar no Google e vamos digitar aqui criação de sites. Observe que se você estava pensando em criar a otimização de acordo com o que nós ensinamos, criação de sites, a URL intrinsecamente relacionada com o título, igual esse site aqui, você já tem esse concorrente. Então você não vai ficar em primeiro lugar que ele, que essa URL aqui está extremamente otimizada. Temos as palavras-chave no título e a URL, conforme eu já havia ensinado. Toda vez que você fizer esta consulta e ver o seu concorrente aqui, a URL e o título com mesmas palavras-chave, você deve procurar palavras alternativas ou criar outro tipo de extensão e tentar competir com esse cara aqui. Certo? Então, agora nós vamos observar maneiras alternativas de nós criarmos essas palavras-chave. Por exemplo, tem criação de site. Eu sei que já tem um .com lá. Talvez, com certeza tem um .com.br também, porque essa palavra-chave aqui é bem procurada na web. Então vamos digitar, por exemplo, sites. Palavra sites. Então observe que nós estamos procurando por sinônimos. A palavra site, ela é procurada na web 4 milhões de vezes. Porém, a palavra site grátis tem uma procura de 246 mil vezes. Com certeza muito maior do que 27.100 vezes, que é a criação de sites. E observe que a concorrência para site grátis não é tão grande assim quanto a criação de websites, embora o número seja maior. Por que isso? Porque poucas pessoas conhecem esta ferramenta e não utilizam aqui essas palavras-chave como para a criação de URLs. Vamos observar, vamos fazer um teste aqui. Vamos voltar aqui em criação de sites, vamos ver site grátis. Observe que nós aqui não temos nenhuma URL com a extensão site grátis. Ou então você pode estar pensando, puxa vida, mas ninguém nunca teve essa ideia? Será que nunca ninguém teve essa ideia de criar uma URL site grátis? Vamos colocar sitegratis.com. Observe que nós temos, deixa eu ver, .com, não está aparecendo no Google. Ou vamos ver, criar sitegratis.com.br. Aí. Então nós temos aqui a URL sitegratis.com.br. Ela está fora do contexto das palavras-chave que nós estamos procurando, site grátis. Por quê? Ela não tem um título relacionado com o seu conteúdo. Muito menos o conteúdo dela não tem nada a ver com o serviço a qual nós queremos prestar. Então, na verdade, esse cara aqui não é um concorrente nosso. Por exemplo, vamos ver aqui sitegratis.org. Observe que também esta URL não está otimizada. Então não adianta termos uma boa URL e não termos o seu título relacionado com ela. Então, se eu digitar site grátis aqui, esse site nunca vai aparecer. Este site, por ser também uma extensão .org, que é importante, ele deveria estar em primeiro lugar na busca site grátis. Ele foi mal otimizado. Observe só, site grátis, ele deveria passar em primeiro lugar aqui no Google. Então, qual que é a solução? É criarmos uma URL site grátis alternativa. Nós temos várias formas de criarmos esta URL para batermos esse cliente aí. Bom, agora vamos observar aqui, nós temos um site de criação de domínios.
nós temos esse site, não estou fazendo propaganda, você pode utilizar qualquer outro site, seu hífen domínio.com. Então aqui nós vamos tentar registrar aqui um domínio. Vamos ver. Registro de domínios. Agora aqui nós vamos pôr site grátis. Vamos pt d k cc eu qualquer outra extensão. E aí nós vamos clicar em pesquisar. Nós já sabemos que tem .com.br, .org, a qual nós acabamos de observar. E aqui nós temos as sugestões. Aqui, ó, .com, conforme esperado, .net já tem, .org, o .pt, que é uma URL bem curtinha e excelente, está aqui, ó, 22 euros. Então, sem dúvida aqui, se nós adquirirmos essa URL e otimizarmos o título e a URL de acordo com o que nós já aprendemos no decorrer do curso, com certeza nós vamos ficar em primeiro lugar e vamos ser vistos aqui 227 mil vezes. Observe que nós temos outras extensões aqui disponíveis, porém eu não garanto que essas extensões estejam disponíveis no término deste curso, porque é óbvio que todos vão querer fazer esta otimização. Mas é claro que nós vamos agachar aqui no .com, sair na frente aqui e reservando essas URLs. Tem outras ideias que podem ser usadas também. Por exemplo, usando essas palavras aqui, a qual nós estamos ensinando, site grátis, 246 mil vezes você aparecerá na lista para o usuário. Então, vamos fazer um cálculo aqui, 246 mil dividido por quantidade de dias no mês é igual a 8.200 vezes que você vai aparecer nas vistas do usuário quando ele for digitar site grátis. Então, vamos supor que cada 10, 5 cliquem. Então você terá uma visita, uma média de visitas de 4.000 visitas diferentes por dia. Então, sem dúvida, utilizando esse método aqui de palavras-chave, com certeza, sua imaginação aqui para tanto adquirir um bom título como uma URL que vai ficar intrinsecamente relacionada com o título e fará com que você fique em primeiro lugar no Google. Existem outras coisas que devem ser consideradas também para dar crédito ao site e ele ganhe uma boa colocação no Google, que nós vamos ver no decorrer do curso. Até a próxima aula.